Olá, meus amigos, tudo bom? De volta com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando sempre de fazer a leitura de harmonização e a prece para que possamos estar imersos nas melhores vibrações, para que a gente possa sair daquela agitação do dia a dia, sair da vibração, da vibração que a gente se conecta com os problemas, lembrando que esse momento é um momento não só de estudo, de debate, mas também um momento que estamos conectados e abertos a receber as melhores vibrações e as melhores intuições dos nossos amigos espirituais que estão aqui estudando conosco, tá? E hoje a gente vai começar o capítulo 6, que é um capítulo lindo, é um capítulo muito confortante, que vai falar do Cristo Consolador. A gente veio, do capítulo 5, que teve um monte de estudo, porque realmente ele é um capítulo grande, então a gente falava de bem-aventurados os aflitos, e agora nada melhor, depois de falar das aflições, depois de falar de suicídio, de loucura, de tantas agonias que estão ali presentes no nosso cotidiano, nada melhor do que falar do Cristo Consolador. E aí, pessoal, o que vai falar, o que esse texto vai trazer pra gente, Existe uma lenda, ou um texto da mitologia grega que conta que o rei Midas, em algum momento, foi até Sileno, que era um companheiro ali de Dionísio, E ele foi perguntar para Sileno qual era, então, a melhor coisa que o homem poderia fazer a ele mesmo, Como se fosse assim, como é que o homem pode conseguir a felicidade, conquistar a felicidade, qual é a melhor coisa que ele pode fazer para proporcionar o melhor a ele mesmo? E aí, Sileno então responde, o melhor mesmo seria não nascer. E essa resposta de Sileno, ela é muito fundamentada por todas as dificuldades que o homem teria durante a vida e que ele não conseguiria escapar dessas dificuldades. Então é como se ele falasse assim, olha, não existe esse algo que você está buscando, não tem para onde fugir. A única forma de você fugir desse sofrimento, fugir dos sofrimentos que a vida impõe, seria não nascer. E isso é da mitologia grega, alguns filósofos falam sobre isso, E tem toda uma questão do pessimismo aí que faz parte desses contextos. Mas por que eu trouxe essa história? Para a gente fazer um contraponto com o Espiritismo. O que fala o Cristo Consolador? Se existe um Cristo que consola, é porque ele precisa consolar alguém. Se ele precisa consolar alguém, é alguém que está passando por uma necessidade de conforto, ou seja, como a gente falou, os aflitos, alguém que está passando por aflição. Logo, seríamos nós aqui que estamos passando por esses momentos de sofrimento e que, segundo Sileno, não haveria nenhuma solução a não ser que a gente não nascesse. E aí o Espiritismo vem trazendo pra gente uma outra explicação consoladora, que é a de que, sim, existem as dificuldades. Todas essas dificuldades que o Sileno teria falado, elas realmente existem, elas estão aí e com certeza você que está me ouvindo já vai lembrar de umas 10, só hoje que você passou, o que você está passando ou tem passado. As dores existem, as dificuldades existem. E o que ele vem falando nesse capítulo é justamente isso. Elas existem, mas elas podem ser passadas de uma forma mais tranquila se estivermos com a nossa certeza íntima desse amparo que recebemos desse Cristo Consolador, que é o Cristo e que é o Espiritismo, Vindo trazer toda essa explicação do que Jesus já disse quando ele veio até aqui. Então, como é que ele começa o capítulo? Falando do jugo leve. O que é o jugo? O jugo, pessoal, é uma peça de madeira que está aparecendo aqui na imagem, que é utilizada para atrelar 2 bois à carroça. Então, se você olhar para essa imagem, você vai reparar que esse jugo, ele tem que estar equilibrado, Porque se eu coloco mais peso para um lado,
vai ficar sobrecarregado de um lado só e para o outro vai ficar mais leve, ou seja, você vai ter mais peso e você vai ter mais peso de um lado e menos peso do outro. O que ele vem nos dizendo é que quando estamos com Jesus, esse jugo é leve, ou seja, temos alguém do nosso lado nos ajudando com essa carga e muitas vezes carregando mais para que o nosso peso seja leve. Então a gente não está nem falando de equilíbrio aqui, a gente está falando de alguém que está carregando um peso muito mais forte, um peso muito mais pesado, né? Para que o nosso fique leve. Isso me lembra aquela história também do Pegadas na Areia, né? Não sei se vocês conhecem, que é aquele momento que a pessoa está andando na praia e de repente ela olha e só vê um par de pegadas. E aí é o momento que ela fala assim: Senhor, me abandonastes porque eu só vejo um par de pegadas aqui na areia. E aí Jesus fala: as pegadas que você está vendo na verdade são minhas, porque eu estou te carregando no colo, né? Vou deixar aqui também na descrição para quem não conhece. Mas então o texto ele está falando disso, de que se a gente tiver Jesus no nosso coração, se a gente tiver ali a nossa fé trabalhada todos os dias, vamos conseguir caminhar ao lado dessas dores e desses sofrimentos. É preciso, pessoal, que possamos agregar valor a essa dor para que ela não fique superlativa na nossa vida, para que a gente possa usá-la como algo educacional. A dor, ela é capaz de nos ensinar, ela é capaz de nos educar, de nos fazer evoluir. Inclusive, só a dor, né? No nosso estágio, aqui no estágio evolutivo em que nos encontramos, a dor, ela existe para isso. Ela não vem com uma coisa da punição, ela não vem como uma escolha, né, de Deus, assim, eu olhei para você e você merece sofrer, aquele ali eu tô protegendo. Não. A gente aqui no Espiritismo vê isso o tempo todo, falando da ação e reação. E que se estamos passando pela dor, na verdade, estamos tendo a oportunidade de aprender com os nossos próprios erros. E aí, pessoal, mas como é que eu vou fazer isso? Porque eu não sei trabalhar com essa fé, eu não tenho essa fé, eu ainda não consigo sentir que estão me carregando no colo, o meu jugo ainda não é leve. E aí vem uma outra parte que a gente precisa fazer, que a gente precisa entender, que é a parte que nos cabe. Não existe milagre, pessoal. Existe sim ajuda, existe trabalho, bem dentro daquilo que a gente conhece, né? Deus ajuda quem se ajuda. Precisamos fazer a nossa parte. E o que seria fazer a nossa parte nesse caso? Seria estudar, seria trabalhar e servir. Sempre percebendo aquilo que ainda são mais tendências, que são vícios, que são hábitos negativos e que a gente pode melhorar. Esse é o primeiro passo, perceber. E aí vem o autoconhecimento, terapias alternativas. Primeiro passo, perceber. Depois, começar a modificar e tendo muita paciência com o processo, porque como eu já falei em outros vídeos, isso é algo que vem conosco, né? Lembrando que somos espíritos eternos, então isso vem conosco durante anos, séculos. Não dá de repente pra gente mudar da noite pro dia, mas também não é por isso que, então eu vou deixar pra próxima encarnação. Não é por isso que a gente vai ser como Sileno, né? E falar assim, olha, o melhor é você não nascer de novo. Porque não nascendo, você não passa pelas coisas que você vai passar, as coisas ruins que você vai passar. Ruins também, né? Pela nossa ótica, porque tudo que afasta a gente ali do conforto, tudo que tira a gente dessa zona de conforto, que nos faz sofrer, a gente entende como ruim quando na verdade é muito bom, é bom para nossa evolução. Então o segundo passo é esse, é começar a trabalhar todas essas coisas que ainda estão muito dentro de nós, que ainda nos representa, né, como pessoa, e ir tirando devagar, porque também tem isso, pessoal. São como pilares que nós temos dentro de nós, né? Nós nos reconhecemos como essa pessoa. Não dá para tirar de repente. É aos pouquinhos, é com autoconhecimento, é com entendimento. E aí sim, a gente vai ter a ajuda da espiritualidade amiga. E aí eu vou ler para vocês um pedacinho da mensagem que eu fiz, né, da leitura antes desse estudo, que é do livro Pão Nosso, do Chico, pelo Espírito Emmanuel. E é um momento que ele fala assim, a cor religiosa caracterizará a vestimenta exterior de comunidades inteiras, mas a fé
será patrimônio somente daqueles que trabalham sem medir sacrifícios, por instalá-la no santuário do próprio mundo íntimo. Então, olha como é que isso tem a ver com o nosso estudo de hoje. Ele menciona sacrifícios, ou seja, pessoal, eu não vou pedir fé e de repente vai aparecer uma mala de fé na minha porta, né? Eu não vou pedir paciência e de repente eu vou receber o benefício da paciência. Pelo contrário, tá? Tem gente até que fala assim, nossa, eu comecei a pedir coisas e a minha vida piorou. Piorou por quê? Porque foram começando a aparecer situações na sua vida para que através desses enfrentamentos você adquirisse aquilo que você pediu, tá? Então o procedimento ele é o contrário do que muita gente pensa. Ah, eu peço e Deus não me atende. Atende, mas muitas vezes somos nós que não estamos sabendo perceber. Então é como ele fala aqui, ó, a cor religiosa pode caracterizar comunidades inteiras. Então você pode ter várias pessoas aí dizendo que são religiosas, de várias religiões, que têm fé, que isso e que aquilo, mas a fé verdadeira, isso que a gente comentava há um tempo atrás, essa certeza íntima de que estamos sendo amparados e protegidos para que possamos sentir o jugo leve, para que possamos sentir o Cristo Consolador, ela só vai ser conquistada com isso aqui. A fé somente será patrimônio daqueles que trabalhem sem medir sacrifícios, por instalá-la no santuário do próprio mundo íntimo. A fé não está do lado de fora, não é falando, não é fazendo mil coisas para provar para alguém que você tem fé ou para provar para você mesmo que você tem fé. É dentro, é no íntimo que a gente sente. Essa certeza, essa fé que nos tranquiliza, a mais genuína, ela está dentro de nós. E é algo que vai ser conquistado com o tempo, para essa base ficar bem sólida. E no finalzinho desse mesmo texto, ele ainda fala assim, é a mensagem 23, vou deixar aqui na descrição depois também. Admitir a verdade, procurá-la e acreditar nela são atitudes para todos. Contudo, reter a fé viva constitui a realização divina dos que trabalharam, porfiaram e sofreram por adquiri-la. Então, se você tá aí agora me ouvindo, tá? E compartilhando comigo essa dificuldade de falar, caramba, às vezes eu queria ter a fé, eu queria ter essa fé que todo mundo fala. Não é fácil mesmo, pessoal. É difícil, exige sacrifícios e é um trabalho diário. E é como eu ouvi outro dia alguém falando, todos nós aqui temos uma obra a ser feita. Seja uma obra que envolva terceiros, seja uma obra de caridade, seja uma obra de caridade conosco, seja a nossa própria evolução. Às vezes a gente fica preocupado, né, com muita coisa, eu quero fazer e acontecer, quando na verdade a gente está aqui nessa encarnação só para melhorar algo que temos dentro de nós, só para deixar um vício de lado, deixar um mau hábito de lado. Mas fato é, todos nós aqui temos uma obra, então todos nós somos obreiros. E a gente cuida dessa obra. O obreiro cuida da sua obra, mas quem cuida do obreiro é Deus. Quem cuida do obreiro é Jesus. É a espiritualidade, amiga, são esses amigos benfeitores que estão conosco. Então, cada um faz a sua parte. A espiritualidade está aqui do nosso lado, agora nesse momento, esperando que a gente faça algo. Está aqui conosco agora, intuindo, enquanto a gente está falando, enquanto eu estou falando aqui com vocês, e vocês que estão me ouvindo também estão sendo intuídos. Então a gente já está tendo, a partir de agora, a partir do momento que a gente abre o Evangelho, que abre um livro de leitura, de mensagem, a gente já está tendo a oportunidade de fazer essa mudança. E aí fazemos a nossa parte, com uma pequena mudança de cada dia, com uma leitura, com uma mudança de pensamento, e a equipe espiritual está fazendo a parte dela, está cuidando da parte dela. Mas ninguém faz nada sozinho. Não adianta eu estar recebendo todo esse ferramental e não estar utilizando. Então é cada um ali fazendo a sua parte na conquista dessa fé, na conquista desse entendimento do Cristo Consolador, para que o nosso jugo fique leve, para que a gente possa continuar reencarnando, né, cada vez mais, de novo, lembrando Sileno, para que a gente reencarne sim, viva sim e passe pelas dificuldades sim, mas trazendo um aprendizado, mas aprendendo com isso e evoluindo e seguindo a caminho da felicidade. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro estudo. A gente falou aqui, ó, do jugo leve, itens 1 e 2 do capítulo 6, o Cristo Consolador.
Vai lendo aí, como eu sempre tô falando, se tiver alguma dúvida, coloca. Vamos tentando trocar mensagem e a gente vai seguindo o nosso estudo, a nossa caminhada para tentar aí alcançar, para tentar sentir essa certeza íntima do Cristo Consolador. Eu espero vocês nos outros próximos vídeos. Até lá!